Galera, mais um vídeo de passo a passo, mais um vídeo prático. Nesse vídeo aqui eu quero passar algumas dicas para vocês que estão tendo dificuldade na mixagem de bateria ou de seja lá qual for o instrumento musical. Você que usa mesa analógica ainda, porque tem muitas pessoas ainda que ou não querem ou não podem ainda adquirir a mesa digital. Então existe esse grande mercado aí e necessita dessas informações. Então essas dicas aqui com certeza vai ajudar muitos de vocês aí. Eu já faço logo esse convite para você que é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo. Nosso canal é voltado a isso. A gente tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Galera, eu tô com um aqui, como qualquer outra mesa dessas analógicas mais comum do nosso cotidiano. Então a gente vai entender quais são os fatores limitantes, o porquê que realmente dá muito trabalho para você fazer a mixagem de instrumentos, como por exemplo a bateria. A bateria trata-se de um instrumento um pouco que complexo, porque todo aquele arsenal ali, você tem que colocar microfones individuais. Com isso, você ocupa cada um microfone e um canal de sua mesa. Então, por sua vez, cada canal de sua mesa tem que ter ajustes diferentes para cada microfone, de acordo com o timbre de cada instrumento. Então parece um bolo brabo, mas para vocês entenderem um pouco e se colocarem um pouco do lado do técnico do som, que fica lá na mesa de som muitas das vezes sem saber o que fazer, sem ter mais o que fazer. Às vezes a gente não entende, mas ali ele está sacrificando todos os neurônios praticamente para tirar o máximo que ele pode com o que ele tem. Então existem essas nuances aí. Realmente a mesa digital tem muito mais recurso, mas infelizmente, como a gente não tem condições, o que precisa ser feito aqui é o uso adequado para você extrair o máximo possível de rendimento do sistema e trazer aquela sonoridade, digamos que aceitável, não digamos que ficar uma mixagem de um CD, porque os recursos são muito poucos. Então vamos levar em consideração uma banda de pequeno porte, que seria uma banda que toca muito em igrejas, toca muito em casas de shows, que são grupos onde você envolve bateria, 2 ou 3 contando com violão, guitarras, baixo, teclado. Então são esses instrumentos um pouco mais minimalistas que a gente vai trabalhar aqui. E é bom deixar claro uma coisa: aqui não faz milagre, galera. Aqui não faz milagre. Você pode encontrar algumas mesas analógicas que vai ter um pouco mais de facilidade para você tirar aquela sonoridade. Mas é importante deixar bem claro: os recursos aqui são limitados. Então não existe essa muito de fazer milagre. Digamos que a gente selecionou 6 canais, 7, 8 canais para bateria. Imagine só, você tem essa quantidade de botões, mas se você levar em consideração para um canal, vamos levar como base aqui esse canal 8 que está aqui na frente. Se eu levar como base, por exemplo, o canal 8 aqui, eu só tenho apenas esses botões para mexer no canal 8. Você que não entende, você pode até pensar que é muito, mas não é. Por que não é? Veja só. Primeiro, você tem um ajuste de ganho na entrada. O que seria esse ajuste de ganho? É para você ter um equilíbrio do que você coloca aqui até um ponto de não saturar o som. Então você vai ajustar esse ganho até que essa luz pisque para dar o sinal de que está vindo som. Mas a partir daí não é o ganho sozinho. O master vai funcionar para você liberar o som para ir lá para a saída da mesa. Então o equilíbrio do ganho e do master, você vai fazer com que o pré-amplificador, que seria a placa que fica aqui dentro, fique excitada com o som que ela precisa para trabalhar e com ela não pegue tanto ruído, porque se você às vezes deixa o ganho muito baixo, você precisa aumentar muito o master. Se você deixa o ganho muito alto, você tem que trabalhar muito com isso aqui muito baixo. Então não é interessante nenhum dos dois lados. É importante manter um equilíbrio. O ganho é livre para você mexer, desde que não sature, não fique ganho extremamente alto, porque muitas das vezes a distorção aparece imperceptível para os ouvidos, mas está saindo ali. Quando você junta um pouco de distorção de um canal, um pouco de distorção de outro canal, outro pouco de distorção de outro canal, isso
vai se somando e o resultado geral não é muito bom. Vamos lá na sequência. Vocês notam que geralmente as mesas ou tem aqui esse botão. Para que seria esse botão? Por exemplo, você vai fazer o uso de voz de, digamos, um violão, um cimbal, seja lá qual for o microfone que esteja ligado na entrada. Se esse microfone não tem a necessidade de fazer captações de frequência muito baixa, você vai ter que fazer o uso desse botão de corte. Com isso você já vai minimizar 50% de seus possíveis erros. Por quê? Esse botão, ele é um corte para baixa frequência. E o que isso faz? Todas as frequências que estão abaixo do número pré-estabelecido no próprio botão, isso varia de mesa para mesa, vai fazer um corte e todas aquelas frequências não vai sair. Então, digamos, se eu estou usando uma voz, você não tem como liberar subgrave em voz. Você vai ter que cortar o subgrave na voz. Então você vai lá, corta aqui tudo que tiver abaixo de 100, corta. Aí você vai dizer, não, mas a voz vai ficar sem grave. Não, cara. Essa região da voz não, digamos, não interfere no timbre pesado da voz. Você vai conseguir trazer aquela voz aveludada, aquela voz encorpada, com as frequências acima dos 100 Hz, sem problema nenhum. É esse ajuste que você tem que ter em mente. Não é o que você quer, é o que funciona. Então, instrumentos que não tem captação de grave, você pode fazer o uso, deve fazer o uso. Quais são os instrumentos dos quais não deve se fazer o uso desses botões? Teclado, contrabaixo, pedal da bateria, surdão, aqueles surdões grandões de pagode. São instrumentos que ele desce muito o subgrave. Então, consequentemente, se você faz o corte aqui, você vai interromper a reprodução daquelas frequências também. Então, isso não é o correto de se fazer. Se tiver sendo feito em seu sistema, pode parar de fazer isso e liberar nos respectivos instrumentos, contrabaixo, teclado, surdão ou pedal. Esses aí são essenciais para ter aquele som aveludado. Então você tem que deixar liberado mesmo aqui para que o som seja captado e pré-amplificado na mesa de som por completo. O que chega a fazer correções no timbre do som seria esse nosso setor aqui, que nessa mesa está em preto, que é esse setor de equalização. Aqui é o que deixa mais a desejar nas mesas analógicas. Isso aqui é a parte que não tem muito o que você fazer, sinceramente, porque você tem apenas 3 botões para você equilibrar isso. Todos os 3 já estão definidos, as frequências dele. Nesse caso dessa mesa, você pode encontrar algumas mesas que tenha uma outra função chamada de paramétrico. Essa função vai fazer com que é como se você tivesse a liberdade de escolher qual seria esse número do botão. Então, por exemplo, numa escala onde o áudio começa, estou dando um exemplo aqui, de 20 Hz a 20.000 kHz, você teria total liberdade para andar, digamos, numa faixa dentro desse número. Então, por exemplo, você pode encontrar uma mesa que tenha o botão de ajuste para paramétrico começando de 100, terminando em 8K. Então quer dizer que esse número aqui, aonde eu deixar ele parado, se por exemplo ele estiver no 250, ele vai funcionar na frequência de 250 e o botão que controla o ganho dele, atenua ele, vai funcionar abaixando e aumentando a frequência de 250. Se por acaso o botão tivesse na frequência de 8K, ele abaixaria e aumentava a frequência de 8K. Essa é uma mesa com mais precisão, uma mesa que você tem mais possibilidades. A gente encontra isso em muitas outras mesas. Infelizmente, essa não tem essa função paramétrica e você tem que se limitar, se ater ao que ela tem. Levando em consideração o que a gente tem, como a gente já viu que é resumido, o que seria aqui as dicas a se fazer, você, por exemplo, existem alguns instrumentos que você
tem que fazer o uso de pelo menos 2 equalizações. E como conseguir isso se você tem apenas uma? Aí você pode pensar, mas eu tenho a outra daqui, mas essa daqui não é a adequada para fazer isso. O que eu preciso é o seguinte, eu preciso de uma duplicação de equalização. Por exemplo, eu vou dar aqui 2 instrumentos que são essenciais você ter um equalizador externo para você. E um detalhe, essas mesas já vêm com esse conector aqui com esse nome, insert. Esse nome aqui tá me dizendo que é para eu colocar um conector aqui externo, do outro lado ele vai ter 2 pinos e eu vou ligar um equalizador. Mas eu poderia, por exemplo, ligar o equalizador direto aqui. Eu colocaria o XLR aqui, digamos, numa entrada dessa aqui, e aqui ia para sair do equalizador. E o microfone, ao invés de ser ligado aqui diretamente na mesa, seria ligado no equalizador e aqui receberia o som desse equalizador. Então você vai ter uma equalização para receber o sinal desse microfone, digamos, pedal e cimbal. Esses dois são essenciais para você que faz microfonação de bateria, para você que tem um sistema que toca sempre com bateria e você usa mesa analógica, você tem que ter pelo menos 2 equalizadores, um para tocar no agudo da bateria, outro para tocar no sub da bateria. Pelo menos esses dois são dois caras que são realmente problemáticos, que se você não fazer a correção devida, você não tem uma boa sonoridade. A bateria não tem aquele peso no pedal e não tem aquele som claro do agudo, aquele bem fininho, aquela coisa cristalina, só apenas com essas equalizações da mesa. Então é crucial fazer o uso. Você poderia muito bem conseguir um equalizador ou analógico, seja lá qualquer equalizador, até mesmo aquele equalizador para guitarra, que é um equalizador de pedal, e fazer o uso com um camarada daquele para você amplificar mais esse som, você ter mais ajustes possíveis e você dar aquele ganho naquelas frequências que já tem, por exemplo, na mesa. No caso, por exemplo, do pedal, como eu disse que não precisa fazer o uso disso aqui e não pode e não deve, você teria a liberdade de colocar mais sub. Se, por exemplo, aqui eu tô com 80 e eu preciso de um sub com 60 Hz, eu preciso ter um equalizador que tenha os 60 Hz. Veja só, aqui eu tenho 63, mas se eu colocar aqui, eu vou colocar sub para todo mundo, então não é interessante. Eu preciso disso no canal. Então eu preciso de um equalizador para o pedal, no mínimo um equalizador para o cimbal, e se a mesa tiver condições, todos os outros canais da bateria, você pode fazer o uso de equalizações nesse sentido. Caso não tenha, eu aconselho colocar pelo menos nesses dois, para você ter aquele encorpamento do som do pedal e você ter uma clareza no agudo. Então esses dois são cruciais. A partir daí, os seus problemas já são bem minimizados, porque você controlando o som da bateria para que saia nítido, perfeito, na medida do possível, né? De acordo com dentro das suas possibilidades. Obviamente que depois desse vídeo você vai entender que muitas das vezes você estava fazendo às vezes milagre aí e você não sabia que com a mesa analógica é muito difícil, cara, de você tirar uma boa mixagem. Realmente é muito difícil. Existem também outras funções no sentido de compressão e gate também, entradas individuais, que eu não vou nem entrar nesse mérito aí, que aí a gente já está fugindo um pouco da essência, que é entender aqui da mesa analógica. Então vamos só se ater à equalização, controle de ganho, de entrada e saída, porque realmente tem muita informação legal mesmo. Eu vou deixar um card aí para no final você dar uma olhada nessa mesa digital e acompanhar algumas dessas funções, que você vai entender melhor do que eu estou falando quando se trata de mesa digital, a quantidade de efeitos que elas têm individuais para cada canal. Vamos na sequência aqui para a gente finalizar aqui. Por exemplo, você tem a equalização, a gente já falou. Se essa equalização fosse feita para voz, cortaria aqui e você teria total liberdade para você tirar até mais um pouco aqui, se caso precise for, acrescentar mais algum agudo. Microfonia é uma coisa muito chata, uma coisa que realmente causa um incômodo muito grande. Então você tem que fazer um ajuste no seu sistema dentro da sua realidade. Não é eu dizer aqui o botão fica assim, o botão fica assado e vai ser a mesma coisa no seu
sistema. Não, muito longe disso. Os botões estão na mesa para mexer. Então é você mexendo neles, você vai aprender o que cada um faz e qual é o limite e até onde pode usar na sua realidade. A microfonia depende de alguns fatores: da potência do som, e da proximidade desse som que está do microfone. Por que existem esses dois fatores? Porque você, com certeza, você já se deparou em algumas situações onde tem uma caixa amplificada e fica dando muita microfonia. E outras vezes você se depara com um cara falando num trio elétrico ou num palco na frente, com o microfone na frente, e não dá microfonia. Entende que não é a questão necessariamente de o som, a altura do som, quando chegar a um certo ponto ele vai dar microfonia, é um conjunto disso. Por exemplo, o som, quando ele chega a um certo ponto, começa a ter essa realimentação, mas esse certo ponto, para ser atingido, ele varia de acordo com a potência geral desse som. Então, se ele tiver muita potência mesmo, com certeza o que ele vai poder ficar na frente do microfone, vai poder ficar na frente dele, essa altura vai ser bem maior, porque ele tem muita potência e é uma coisa que ele trabalha muito equilibrado ali com o que ele tá. Para ele ali, ele tá bem baixinho, já é muito alto para nossos ouvidos. Então, para você chegar no ponto de dar microfonia, não é dizer que um som grande não dá microfonia. Dá, cara. Dá, e é terrível se dá. Só que a gente tem esse controle previamente. Então, muitas das vezes você se depara num evento, você vai dizer: rapaz, eu não ouvi uma microfonia e um som desse tamanho. E como pode minha caixa amplificada não poder ligar o microfone? É exatamente por isso. Se você precisa de alcançar uma determinada região, você tem que fazer esse cálculo muito bem, porque se seu sistema não tem capacidade para alcançar aquele local, você vai estar colocando ele ao máximo, e esse máximo dele, quando chega nesse ponto das distorções, essas coisas todas, isso propicia muito a realimentação, que seria a microfonia. Então não tem muito o que se fazer, é você conhecer os limites do seu sistema e trabalhar dentro da sua realidade, para que assim você possa usufruir do máximo que você pode dele, sem comprometer as outras partes. Então, microfonia tem problema com todos os instrumentos, não só apenas necessariamente com o microfone, até as guitarras também realimenta, o contrabaixo, o violão. Então existe essa realimentação acústica, é muito importante tomar cuidado, mas lembre-se, maior parte dos problemas você vai minimizar fazendo, por exemplo, os cortes na entrada de todos esses instrumentos onde não tem a captação de grave, o uso excessivo de agudo. Então é muito importante você ficar atento aos limites, à sua realidade de seu sistema, para que você, quando você já estiver perto de chegar no limite, você já saber, daqui se eu passar em diante vai ter problema. Então não tem muito o que se fazer, é você instalar ele num lugar e você poder fazer esses ajustes, conhecer os limites, a sua realidade e aplicar. Treinando, é praticando que você vai conseguir êxito, né? É treinando que você vai conseguir entender o que você pode fazer ou não. Na sequência, nesse caso dessa mesa, a gente tem alguns outros botões que eles vão variar a quantidade de acordo com o seu mix. Que, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho duas saídas para retorno, onde uma é o FX, que seria o meu efeito, e eu tenho uma pan, que seria o panorama. O panorama nada mais é do que você endereçar o sinal de áudio correspondente do canal para saída que você queira. Por exemplo, se você quer para o canal R ou para o canal L, você vai girar o panorama, e desde que ele esteja girado para aquela posição, por exemplo, se ele tiver girado para cá, tá me dizendo que o sinal desse canal aqui está sendo endereçado todo para o canal R. Se eu rodar ele para cá, o canal vai estar endereçando para o canal L. Então isso é nada mais nada menos do que apenas um ajuste de onde você vai, para onde você vai endereçar o sinal. O controle de saída de monitor, muito simples, para você que já faz uso de sair, você já, isso aí é clichê.
você tem um ajuste aqui como se fosse esse potenciômetro de volume, só que individual para os monitores de saída. Esse aqui seria a máquina de efeito, então você libera o sinal para a máquina de efeito. A gente está acostumado a chamar sempre de reverb, mas na realidade isso aqui, o nome disso aqui é uma máquina de efeito mesmo, que não se prende necessariamente só a reverb, tem vários outros efeitos. Nesse caso dessa daqui tem 256. Dentro desses 256 efeitos você tem total liberdade para usar qualquer um deles, desde que se aplique a sua realidade. Então não tem problema de você pesquisar, você vai colocando um por um, vai vendo qual é o que se aplica na hora exata, porque muitas das vezes você tem um efeito especial para você fazer uma determinada música, mas não é no decorrer do evento que você vai ficar usando aquele efeito a todo momento. Então é bom também você dar uma analisada você sozinho. Você pega uma mesa e liga apenas ela com a caixinha, você vai vendo todos esses efeitos aí, os quais que se adequam melhor, porque muda muito também para ambiente. Às vezes você quer por exemplo, você quer um reverb com delay, mas não quer um reverb muito estendido. Então não é na hora do evento que você tem que definir essas coisas, sim, com antecedência, para você não ficar se batendo ali sem saber o que tem que fazer. Então você já vai chegar já pré-definido de sua mente. Já é interessante fazer uma cena. Você, como a gente não tem a mesa digital, você vai lá, pega um papelzinho, realmente anota: canal 1 eu vou colocar pedal da bateria, eu vou usar a equalização assim assado, e canal 2 eu vou usar isso, canal 3 e assim por diante. Você vai fazer todas as anotações necessárias para que você não fique sem saber, ter um plano, uma logística para você aplicar. E qualquer dúvida que ocorrer nesse percurso, você, opa, era isso aqui que estava anotado, deixa eu fazer esse teste, qual seria a outra possibilidade? Então são dicas assim que são essenciais para a gente que está começando. Eu tenho certeza que de certa forma para muitos isso aqui é clichê. Aqui eu estou falando muita coisa que muitos de vocês aí, se estiver assistindo aqui o vídeo, pode já saberem isso aqui e estava esperando aqui alguma dica de outro planeta, mas não, tudo que eu estou falando aqui muitos já sabem, vai ajudar a quem ainda está começando, assim como eu comecei um dia. Eu ainda aprendo diariamente, sempre a gente está aprendendo, a gente nunca pode dizer assim, nem que sabe tudo, nem parar e se conformar com o que a gente já sabe, porque o mundo sempre se atualiza. Se você fica no passado, outros vão se atualizar e você ficou para trás. Então é muito importante a gente estar sempre adquirindo esse tipo de conhecimento. Nunca se sabe quando vai usar. Se não é hoje, pode ser amanhã, pode ser outro dia. É uma coisa que você, para onde for, o seu conhecimento nunca vai ser tirado de você, a menos que você tenha um lapso aí de memória, tiver amnésia, mas caso contrário, você vai para onde você for e você for requisitado, você vai estar devidamente preparado. Eu acredito que tirou muitas das dúvidas de vossas senhorias que estão aí do outro lado. Eu espero realmente ter ajudado. A gente grava esse vídeo aqui de coração, mas eu deixo mais uma vez esse convite, caso você seja novo por aqui, não seja nenhum inscrito, né, cara? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.